Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha Gauchinho.com e também o Sala 203. Hoje nós estamos recebendo o técnico campeão Deucler Rocha. Mas a gente vai conversar com ele em seguidinha, com o Rocha, em 2 minutinhos após os nossos comerciais. Fique ligado, a gente já volta. Na Oraunic Serafina, além de uma estrutura premium, você também conta com profissionais qualificados. Todos nós, da Oraunic Serafina, temos como principal objetivo a excelência e a humanização em todos os tratamentos. Com a tecnologia ao nosso favor, agilizamos procedimentos, diminuindo muito o tempo de espera dos pacientes. Essa é a diferença de escolher uma clínica premium, humanizada e capacitada para lhe atender da melhor maneira possível. Venha fazer uma avaliação e conheça a nossa clínica e toda a nossa equipe. Estaremos de braços abertos para recebê-lo. Olá, estamos de volta, agora sim, vamos conversar com o técnico campeão pela Locomotiva Gaúcha aqui em Serafina Correia, Deucler Rocha. Deucler, primeiramente, ou Rocha, né? Primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo ao Sala 203 e obrigado por estar aqui hoje conversando um pouquinho e vamos contar um pouquinho sobre essa trajetória de sucesso aí, sendo campeão estadual em 2024. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores, né? É verdade, é com satisfação que a gente retorna aqui em Serafina, né? A gente não tinha vindo mais depois que teve a menção honrosa ali na Câmara, né? E é gratificante, né, receber um convite de vocês para a gente, né, falar sobre o trabalho que foi feito aqui no Locomotiva, que foi uma equipe que, com todas as dificuldades que você sabe que uma equipe pequena e numa cidade com 2 equipes, jogando o campeonato de ponta é difícil, né? Mas a gente foi indo, e quando nós estávamos na semifinal, e mais um pouquinho nós acabamos disputando a final, a gente conseguiu, graças a Deus, né, conquistar esse título para a cidade de Serafina, né? Um campeão estadual com a chancela da Federação Gaúcha, inclusive da Confederação Brasileira também, né? Tem essa chancela aí, né? Não é um campeonato qualquer, né? É um campeonato que te coloca na vitrine estadual, né? Através da federação, através da confederação também. Mas, Rocha, antes de nós falar um pouquinho sobre o título que, né, marcou a história de Serafina Correia, eu sempre falo aqui em Serafina, talvez tu não conheça, mas teve o Gaúcho no futebol de campo, que foi campeão de amadores, e a Locomotiva,
que é campeão estadual. Essas duas equipes que representam, temos também outra equipe, que é a SF também quase chegou no gauchão, mas as duas equipes que foram campeão, né, até hoje, na história de Serafina. Mas, antes disso, vamos falar um pouquinho quem é o Rocha. Quem é o técnico Rocha? Da onde o técnico veio, da onde o professor Rocha ou Deucler. Vamos falar um pouquinho sobre a tua história e também a tua história com o esporte, porque a gente sabe que a tua história com o esporte não é de hoje, não começou aqui na Locomotiva. A Locomotiva fez parte, faz parte e fará parte, provavelmente, né? Também a gente vai conversar sobre isso depois. Mas, quem é o Rocha? O Rocha é natural de Bagé, né? Eu sempre pratiquei muitos esportes, inclusive no quartel eu praticava corrida de 5.000, salto triplo, salto em distância e salto com barreiras, né? Joguei basquete, joguei futebol de salão, joguei vôlei de quadra e vôlei de praia de 6, joguei futebol de campo também e joguei também futebol de areia de 11. E jogo tênis, e jogo ping-pong, e jogo xadrez, e jogo dama. E toco violão. Aí toca violão também? Sim. Algumas atividades faz? Algumas atividades, um autodidata seria assim, né? Entendeu? E como eu pratiquei bastante esporte, também, nadar também, né? A gente aprendeu. E aí, através do esporte, eu fui bancário, né? Fui comerciário, fui bancário, na época que você trabalhava nos bancos para jogar pelos bancos, tinha um citadino muito forte em Porto Alegre. E a gente, através do futebol, do futsal no caso, né? A gente foi para Arroio do Tigre e a gente colocou uma escolinha de futsal lá e daí a gente recebeu um convite para treinar o time da casa, alguém que não tivesse envolvimento político. E aí o time foi bem, passou para a segunda fase, que fazia muitos anos que não classificava. E depois eu recebi um convite de Salto do Jacuí, né? E por acaso, tu vê como as coisas não acontecem por acaso. Eu fui para marcar um jogo com a escolinha do Salto, que eu tinha a escolinha Arroio do Tigre, e eu desviei a rua para ir olhar o ginásio. No que eu passo na frente do ginásio, o secretário da Fazenda me viu e me chamou, porque já me conhecia, né? E aí me fez uma proposta para treinar o time do Salto. E aí a gente, nesse ano de 92, a gente treinou, subiu, inclusive junto com Cerca de Casca, subiu o Salto Jacuí, Cerca de Casca, Santa Alvorada e FPEL. Nós jogamos na antiga divisão especial, que era muito mais forte que a Série Ouro, né? Tanto que no segundo ano, depois que o Salto subiu, o nosso adversário foram Seritaqui, Uruguaianense, Sete de Alegrete, Guarani Espumoso e Sobradinho. Essa era a nossa chave. Uma chave forte. Forte mesmo. E aí depois a gente conseguiu um contrato lá com a prefeitura e a gente montou uma escolinha, né, que era referência na região, de Espumoso, Carazinho, Nometoque, Júlio de Castilhos, Tupã, né? A gente jogava muito seguido com o Russo Preto, com o pessoal do Pinheiro. E eu fiquei pelo Salto ali. Daí teve uma proposta para trabalhar em Sobradinho, eu fui. Aí num ano, que era um time de gurizada, Manchester, foram até a terceira fase. Depois eu trabalhei no São Paulo de Agudo, também, que eu fui convidado para trabalhar para o time não ser rebaixado para prata, a gente conseguiu não ser rebaixado para bronze novamente, né? E aí depois eu voltei para o Salto, a gente ficou mais um tempo no Salto, e aí eu recebi uma proposta para trabalhar no projeto Bola para o Futuro de Santiago. Aí trabalhei lá nesse projeto, né? A gente fez a montagem da categoria Sub-15 e depois, mas aí nesse meio momento eu estava de auxiliar no time do Santiago, né? E aí eu recebi uma proposta para vir treinar a Associação Nova Prata, por isso que eu vim aqui para a Serra aqui. Aí tu veio para treinar a Associação Nova Prata. Nova Prata, depois eu treinei um time lá em Canela, né? Canela. Serboleia. E eu também trabalhei em Palmeiras das Missões também, e também treinei o Ipiranga de Frederico 2 vezes. Eu esqueci de falar lá no início, 2 vezes treinei o Ipiranga e trabalhei também no Palmeiras Futsal também, que depois virou Ouro Verde, né, que subiu para Ouro. E aí eu vim para Nova Prata e daí a gente fez um projeto ali trabalhando mais com um projeto, depois no colégio, né? E até que surgiu
essa proposta do Itacurubi o ano passado. E aí a gente foi para Itacurubi, estava indo bem, aí infelizmente houve envolvimento político, né? E aí o time já estava classificado, já estava praticamente já quase na prata, faltava só o jogo com a Locomotiva. E com a Locomotiva, é. E aí eu saí no jogo antes. Um jogo antes do jogo com a Locomotiva, né? E depois a gente recebeu o convite aqui, né? Que até, para ver como é que é, quem me indicou foi um rapaz lá de São Francisco de Assis que me indicou para o Mamute, o cara morando aqui do lado, né? E a gente teve, graças a Deus, trabalhamos bastante, mas também tivemos a sorte, né, de conseguir fazer um bom trabalho aqui, que culminou, né, com a equipe da Locomotiva se sagrando campeã estadual, né, com a melhor campanha, um goleador, defesa menos vazada, né, time revelação. Melhor ataque, time revelação. Né? Não tinha... Só não foi a melhor equipe da final, né, por detalhe. Os detalhes, né? Detalhe. E veja você que nós tínhamos uma equipe bem jovem dentro da quadra no último jogo, que ficou dentro da quadra porque nós tínhamos o Arthur, que tem 27, o Frazão 25, o Riquelme 23 e o Betinho com 18. É uma equipe muito jovem. Jovem, né? Depois tinha o Nata ali. O vovô Nata, né? O Nata, né? Entendeu? Mas eu acho que essa mescla aí tem que ser assim, essa mescla, né, do do jogador que seja mais veterano e que ajude, né, mas também tem que ter uma boa parte de jovens, né, que estão em busca do lugar, de né? crescer, de mostrar, literalmente mostrar o trabalho. Você sabe que a bola significa muitas coisas para quem tem cabeça. Não é só uma bola. Não é só uma bola. Eu digo às vezes para esses meninos aí que não é só uma bola, significa status, significa dinheiro. E significa uma profissão, de repente, de futuro mais adiante aí. Estudar, tem algumas equipes que dão bolsa de faculdade. Tem algumas equipes que têm algumas parcerias, né, com universidades, né? Então não é só uma bola, né? Então isso também tem muito, é que assim, eu sempre digo, são coisas que tu souber aproveitar. Às vezes passam muitas pessoas. Exatamente. É que nem a gente fala às vezes, porque no futebol, quando a gente fala em futebol, a gente fala em futebol de campo. Tem jogadores que ganham milhões, mas também tem gente que não consegue sobreviver. Eu consegui sustentar 3 filhos, né, família com 3 filhos, no primeiro casamento, através do futebol. Do futebol? Do futebol. Tu atuou em que times do futebol? Eu atuei em alguns times amadores, né? Eu joguei no Rio Grandense de Rio Grande, né? Que na época tinha, né? Joguei lá no Rio Grande, depois eu tive que ir para o quartel. E depois como a gente arrumava emprego nos bancos, né? E depois joguei no Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro, joguei 5 anos no Cruzeiro, naquele tempo o Cruzeiro não estava com futebol de campo ativo, né? Então eles colocaram uma equipe de futsal, porque o Cruzeiro foi o primeiro bicampeão estadual de futsal, de futebol de salão, né? Quando começou o Campeonato Gaúcho. O Cruzeiro de Porto Alegre tem 2 títulos, os 2 primeiros anos, 57 e 58, se eu não me engano. Cruzeiro de Porto Alegre. Cruzeiro de Porto Alegre. Né? E aí o Dácio Barbosa, ele resolveu colocar uma equipe lá, ele fez uma peneira lá, a gente foi selecionado, e aí jogamos durante 5 anos. No auge do Citadino de Porto Alegre, que tinha Grêmio, tinha Inter, tinha Caixa, tinha Teresópolis. O Teresópolis foi o maior clube formador de jogador de futsal do Rio Grande do Sul, né? O Teresópolis Tênis Clube de Porto Alegre. E naquele tempo você tinha que classificar do Citadino para poder jogar no estadual, não podia entrar direto. Tinha que classificar no Citadino para conseguir jogar tipo a série bronze, por exemplo. Naquele tempo era só uma série só, né? Depois foi criada a divisão especial, dos 24 melhores. Infelizmente, a Enxuta tem uma parcela de culpa nesse negócio de aparecer série bronze, série prata e coisa aí. Porque eram 2 campeonatos. Entendeu? E aí a Enxuta queria menos equipe por causa das viagens. É o que acontece no futebol de campo hoje. Por exemplo, o Guarani de Bagé, que é o meu clube lá da cidade, né? Ele vai jogar a primeira com o Inter em casa, a segunda contra o Brasil fora, que pega o Grêmio e depois vai jogar contra a Juventude. É uma tendência que existe de tirar as equipes da metade sul, porque é muito longe. Nós fomos lá em Santa Vitória, para mim a viagem foi tranquila. Daí eu vejo muito aqui, às vezes quando
né? O pessoal que disputa a Liga Gaúcha aí reclama, porque lá não sei o quê. Tchê, quem tem que reclamar das viagens é o pessoal de lá, de Uruguaiana, que sai a cada 15 dias, tem que viajar, o pessoal de Santa Vitória. Daqui tu vai uma vez lá e depois só se não mata de repente para ir de novo. Porque lá literalmente fica longe, né? Fica longe, mas é onde você consegue os melhores jogadores no estado. E também tem uma questão, lá aquela região é mais custoso, né, as viagens, né, para manter uma equipe lá bem mais complicado. Para eles porque mas a gente não vê se queixar. Porque tu vê que tu pega ali daquela região para te montar uma equipe. Jogador tem. Para tu botar na estrada e tu conseguir manter, não é fácil. Eu vou te dizer uma coisa assim, por exemplo, o Bagé. O Bagé tem o time da SERC que disputa a Liga B. Eles conseguiram 200 mil. Eles já tinham conseguido 150 mil da primeira vez através do supermercado Perusso, que é a quarta rede de supermercado do estado. E o cara sabe de onde é que é? O dono da Nova Prata, que foi para a região da fronteira lá nos anos 70. Que muita gente aqui de Serafina, eu conheci gente de Serafina também lá em Dom Pedrito. Eles conseguiram 200 mil agora no Pro Esporte. Que consegue no Pro Esporte, né? O Pro Esporte também ajuda muito, né, as equipes. Muito, bastante. Isso facilita um bom pouco a prática. É verdade. Até hoje o Pro Esporte tu não consegue pagar jogadores, né? Isso a gente sempre fala, às vezes, na profissionalização do futsal. E isso talvez poderia ser feito através do próprio Pro Esporte, né? Verdade. Profissionalizar, talvez valorizar, organizar algumas coisas, porque a gente sabe que tem alguns times que utilizam de uma forma adequada, organizada, exato. Então que vão pagar profissionais. Então isso talvez estaria na hora isso já é a parte mais talvez de governo, quem organiza o Pro Esporte, eu não sei nem quem e também não me interessa saber. O Pro Esporte, na verdade, às vezes ele foge um pouco do objetivo dele, porque às vezes quem precisa mais não recebe, quem às vezes não precisa recebe. E talvez que às vezes tem gente que monta projeto só para ganhar o Pro Esporte, né? Em vez já tem muitos times que vivem e o Pro Esporte seria uma base, talvez seria algo de se pensar. A gente sabe que foi ampliado o valor, né? O governo do estado destinou um valor maior esse ano. Que bom, que continue, que invista mais. Eu sempre digo investir nisso. Até porque essa equipe tem que ter a base, né? Exatamente. Então, tu manter o Pro Esporte vem para auxiliar muito a base e as equipes também. Mas, professor, vamos falar um pouquinho sobre a Locomotiva, esse título inédito para a Serafina Correia. É a primeira vez na história que a Serafina Correia tem uma equipe campeã estadual no futsal. Tu chegou em Serafina Correia, né, já com um bom currículo, um baita currículo, mas quando tu chegou, tu viu a estrutura, viu os jogadores, conheceu a cidade. Qual que foi a primeira... O que te passou para a cabeça nos primeiros momentos em Serafina Correia? Antes de ser campeão, né? Lá no início do campeonato. Porque às vezes a gente sempre, quando vai para um lugar, principalmente sendo jogador, sendo professor, ou enfim, tu vai com o objetivo de conquistar. Certo. Mas tem momentos que tu chega e tu vê, aqui hoje, esse ano, nós vamos disputar. Na verdade... Como é que tu se sentiu quando chegou aqui? Na verdade, foi pedido pela direção para fazer uma avaliação de jogadores. Foram convidados alguns jogadores e já tinha alguma contratação já de jogadores que estavam mais experientes, né? E de alguns jogadores que vieram de Vaporé e daqui mesmo, da cidade, para a gente fazer uma avaliação. Teve alguns que a gente até daqui da cidade que a gente gostaria de aproveitar, mas tudo é o querer. Eu posso querer aproveitar o A, mas o A tem que querer. Não adianta eu querer aproveitar o A se o A não tem interesse. E aconteceu isso. Então, teve alguns meninos que tinham um potencial muito bom aqui da cidade que acabaram não ficando. Outros desistiram porque achavam que não iam conseguir acompanhar o ritmo. E, como dizem os mais antigos, a carroça foi andando e as batatas foram se ajeitando, né? Começou muito bem o time, começou uma certa dificuldade contra o Penharol aqui, mas acabou ganhando. E aí o time começou aos pouquinhos se encaixando. Tive um jogo difícil lá em Faxinal por causa que a gente teve que ficar 2 horas lá esperando que a arbitragem chegasse, houve um erro, né? Depois voltamos a jogar em casa de novo. Aí o time do Ijuí ganhamos Santa Maria, depois o Ijuí reforçou quando veio aqui, mas a gente conseguiu virar. Mas tem um jogo emblemático
que você pensa assim, é para nós. Foi o jogo contra o Santa Vitória do Palmar aqui, que nós estamos perdendo de 5-2 para eles. E aí eu falei pro Fabinho assim, se nós vamos jogar com o goleiro linha, nós já tinha treinado o goleiro linha, tanto atacando como defendendo, né? Nós vamos usar o goleiro linha. Faltava 11h49, eu lembro que eu olhei o placar. E aos 9h42 eu consegui colocar o goleiro linha, nós conseguimos jogar com o goleiro linha no caso. E aí fizemos o terceiro gol e tomamos um sexto. E aí teve mais um lance que houve um erro de nosso, né, de tomar decisão do jogador, e o goleiro pega a bola, o chute, ela dá na trave e sai para fora. Seria o 7º gol deles. Daí ia ficar difícil, 7-3, né? E aí nós conseguimos fazer o 4º, o 5º e o 6º, que foi uma baita uma jogada do Alain Negão, que jogou 2 jogos conosco, que foi muito importante lá no Alegrete, que fez o gol do empate, porque... No último segundo, né? 3 segundos faltavam. Ele soltou o chute, fez o gol e acabou o jogo. Isso, acabou o jogo. E também aqui ele deu 3 assistências, não fez 3 gols, deu 2 assistências, né? O Alain Negão. Foi muito importante para nós. E quando a gente fez o 7º gol, né? Que essa jogada, se prestar atenção, foi um ataque nosso, e aí o Frazão ele leva para cima dos caras, e os caras dobram em cima dele e a bola reboteia. Só que o Frazão vem e ajuda na marcação, e o Fábio vem, faz a cobertura, e o Fábio, em vez de pegar a bola, esse foi um cara muito inteligente. Sim, foi o patinho feio nosso, o Fábio Bortolom, carequinha, e normalmente o cara pegaria a bola e já ia para cima, não. Ele volta a bola e toca para o Nata reorganizar, e o Nata acha o Alain Negão na ala direita, ele dá de primeira por Frazão, e o Frazão faz o gol de peixinho. Até eu quero contar uma história aqui um pouco. Teve um almoço lá em casa, que eu, de vez em quando eu vou para as panelas, e daí foi o cunhado da patroa lá, e o sobrinho e o sobrinho neto dela, né? E aí nós estávamos olhando os lances ali, e eu disse, o Frazão fez 2 gols de peixinho no futebol salão, que é coisa inédita. É difícil fazer, né? É raro, ele fez é 2 muito, gols de difícil peixinho lá em Campo Bom e um aqui, né? Que foi da nossa vitória. Aí disse que depois o Ademar falou que o gurizinho chegou lá em casa, disse, me ensina a fazer cabecear de peixinho. Peixinho. E aí o gurizinho estava jogando um torneio agora de categoria de base lá no União, ele fez um gol de peixinho. De peixinho, para te ver como que às vezes o jogador dentro da quadra, ele inspira as crianças. Crianças, né? e outras pessoas a fazer o que... Exatamente, porque hoje você não vê mais, nem no futebol de campo você não vê mais, que era uma coisa comum, né? Que era de alta qualidade técnica, o jogador fazer um gol de peixinho, né? Então esse jogo foi o emblemático para nós, que depois, tanto que nós depois jogamos Santa Vitória, né, praticamente, como se diz, não tivemos conhecimento do adversário só os primeiros 5 minutos, né? Depois nós tomamos conta do jogo lá em Santa Vitória do Palmar, né? E depois teve aquele jogo ali em Campo Bom, que até ali, aquele momento, nós não tínhamos tido nenhum jogador suspenso por cartão amarelo, muito menos por expulsão. E aquele jogo, a arbitragem foi muito infeliz. Já no primeiro lance, o nosso jogador, o Fábio, tomou uma cotovelada na boca, na frente do árbitro, e ele só deu lateral. O mesmo árbitro que apitou a final depois ali. O Thiago, que foi considerado o melhor árbitro do campeonato. Então, o jogo emblemático para nós foi esse de Santa Vitória. E também teve expulsão do jogador, também em Campo Bom, né? Campo Bom, 3 nossos foram expulsos. 3 nossos. 3 jogadores nossos. 3 jogadores, e às vezes a gente fala da arbitragem, eu não gosto e não gosto muito de falar, porque às vezes as pessoas não estavam no dia dele também, né? Não, as nossas arbitragens, as nossas expulsões acabaram sendo porque faltou um pouco de malandragem para o nosso jogador. O árbitro deu a falta, pega e vira as costas e sai. Não adianta querer conversar com ele. Depois que ele marcou, ele não vai voltar atrás. Dificilmente. Até hoje, sem o VAR, eu não vi. Não, marcou, está marcado. Não volta. Ainda mais lá, né? O cara apagou o cigarro nas costas do Fábio, no banco. Jogaram água no banco. Deram pontapé no banco, derrubaram. Nem vou nem falar do sinalizador, né?
Então... É complicado jogar, né? O campeonato estadual, principalmente, sempre a gente fala... Já tinha o precedente contra o Penharol, né? Que a federação já era para ter tirado uma de quadra deles. Porque nos informaram lá que o segurança falou para nós que eles pediram para os caras do Penharol sair da quadra porque a torcida já estava tirando as redes nos cantos para invadir a quadra. Se o Penharol ganhasse o jogo ou empatasse lá os pênaltis. É complicado. Hoje é complicado jogar o campeonato estadual, né? Eu acho o seguinte, assim, eu acho que, sendo bem sincero, os times da Grande Porto Alegre não é time, que nem os times aqui de Serafina, o time de Coporé, lá de Veranópolis. É time de malandro. Estão acostumados, inclusive parece que essa turma aí, parece que já rodaram a maioria da cidade da região lá. Jogam, são boleiros, né? Que vivem disso, né? Vive disso aí. E às vezes vivem do futsal, vivem da bola, ou do futebol de campo. Tudo que é torneio por ali, futebol de campo, futebol de salão. Porque às vezes tu pega aqui a maioria da região aqui, às vezes nem todos são, né, vivem disso. Isso é verdade. É poucos que vivem da bola, né? É verdade. A maioria vive, tipo, tem o seu trabalho e faz um extra, né? Faz um bico. Extra. Mas quando né, a equipe de Serafina subiu, né? Eu acho que é histórico isso na federação. É a primeira, se não é a primeira, é uma das poucas equipes que sobe para a Série Prata sem ter perdido um único jogo. Isso é raro, tu analisar, ver uma equipe subir para uma... Nós só tivemos uma derrota só lá em Campo que eu Bom. acho que era para ter sido empate, até daria para ganhar. E assim, se fizer uma pesquisa, desde que a Série Bronze foi criada, foi a equipe que fez a melhor campanha até o momento. Até o momento, porque o próximo ano está aí. Isso. Espero que outras equipes façam mesmo a Série Bronze, mas dificilmente a gente vai ver uma campanha, exemplo da Locomotiva fez esse ano, né? E vou dizer, a Série Bronze com grandes times. Sim, com um time que investiram. O time da Arroio Grande era muito bom, o time da Cádia era muito bom, o time do próprio Ijuí é muito bom. Eu tenho o time também lá do time de Santa Maria, que deu uma crescida também, que o Sandro foi treinar eles, ajeitou o time. O time da Alegrete, se fosse um pouquinho mais organizado, também é muito bom tecnicamente os guris, muito bom tecnicamente o time tinha guri bom lá. Os guri muito bom lá. A região tem muito jogador bom, aquela região lá. E eles tinham 3 treinadores, sabia? No jogo aqui. Estavam em 3? Sim, porque foi dado um treino para eles lá em Guaporé, aí tinha mais o cara que veio aqui para tentar auxiliar e o treinador da quadra, né? Estavam em 3. 3 trabalharam porque o time tirasse nós fora aqui. Mas não deu folclore, certo. Né? É folclore, mas é verdade, né? Não deu muito certo. Não deu muito certo. Pelo menos nesse ano não foram felizes. É verdade. E depois, quando a gente chegou contra o time do Ijuí, a gente ganhou o jogo de 9-1, mas nós fomos respeitando eles. Não é porque nós ganhamos 9-1 aqui que nós ia chegar lá e ia ganhar e classificar. Nós, durante toda a semana, a gente conversou, respeitamos, nós sabíamos que seria um jogo difícil, como foi, começou mesmo difícil o jogo, né? E então a gente foi respeitando, não é o placar que, ganhamos de 9-1 aqui, vamos lá ganhar os caras de novo, né? E isso aí acho que foi uma grande virtude que nós tivemos, respeitar o adversário, entendeu? Respeitar o adversário. Porque assim, eu sempre digo, né, no momento do jogo, às vezes o calor, acontece até de discutir, né? Tu discute com o jogador, discute com a comissão técnica, tu discute com o árbitro, tu discute... Momento do calor do jogo é jogo a jogo, né? Claro. Depois do jogo, a gente sempre vê o respeito com as duas equipes, né? Dificilmente tu vê aqui mesmo na região aqui, raramente tu vê confusão, né? Entre torcida, jogador e tal. Tanto que lá em Juí, os jogadores deles fizeram um corredor para nós. Isso foi uma coisa que é raro, né? Raro. Muito raro a equipe, e eu vou dizer, parabenizar a equipe de Juí, né? Verdade. Porque soube respeitar, eles.
foi respeitada, soube respeitar, jogou dentro da quadra, tentaram fazer o que tinha que ser feito. Certo. Felizmente para a Locomotiva, infelizmente para eles, eles não conseguiram, mas é do jogo. Acabou o jogo, eu estava assistindo, e aí eles fizeram um corredor parabenizando os atletas da Locomotiva e entregando as medalhas. Que às vezes tu vê o segundo colocado, né, pegar e sai, recebe medalha e vão pro vestiário. Não respeita o campeão, né? Ou sai, né? E aí eles pararam, foram lá, receberam a medalha deles, entregaram a medalha para a Locomotiva, parabenizaram a equipe e aí sim, né, deixaram a Locomotiva fazer a festa deles, natural. Como se fosse aqui, provavelmente, né, fosse o inverso. Espero que isso nunca aconteça de ser o inverso, sempre chegar entre os campeões. Mas criar esse respeito e fazer o mesmo, né, professor? Você sabe, Thales, que tem um ditado que corre no mundo do futebol, futsal, que o mundo gira e a bola pune. E é a coisa mais certa, mais cedo ou mais tarde a bola pune. Com certeza. Com certeza, a bola pune. Tem casos e casos aí. E se tu for analisar, muitos casos a bola puniu, né, já? Puniu. Às vezes o cara pensa que é para si e não é. Às vezes, porque nem sempre o melhor o time em papel. Vezes, porque às vezes o time também, isso tu pode me ajudar, isso tu pode falar muito bem. Às vezes só o time no papel resolve o que resolve para ser campeão, o que resolve para tu ter um time vencedor, porque às vezes tu contrata os melhores jogadores. Exatamente. Esse ano, quem foram os melhores jogadores? Tem a seleção do campeonato. Eu vou lá, contrato a seleção do campeonato para jogar para mim o ano que vem. Verdade. Mas o time não encaixa, não dá certo. Nós temos um caso aqui. Teve um treino que foi um péssimo treino, que foi na véspera do jogo contra o time do Santa Vitória, em casa. Foi um péssimo treino. Daí eu pedi para o Joel, que era o auxiliar, Joel, toca o treino aí. E fiquei sentado lá olhando. Aí teve um jogador que o cara treinou assim... Tinha jogado só um jogo, lá em Santa Maria, que é o Fábio Bortolom. Só tinha jogado lá. Depois não tinha jogado mais, coisa. E ele, assim, treinou, assim, com uma raça, com uma vontade. Depois tem um folclore aí, viu, para contar. E aí, disse, vamos fazer a lista. Disse, não, o Fábio vai pro jogo. Não sei se tu lembra que ele entrou quando ele entrou com o Lomotivo, na primeira dividida, ele juntou bola e o jogador na tela, tu lembra? Ele foi parelho. Tava com vontade, ele queria ser campeão. E ajudou o time, tanto que a jogada, né, do sétimo gol, ele organiza ela. E tem no lance aqui contra o Juí, que o cara faz a falta no Betinho, e ele fez o primeiro gol lá, né? Lá em Juí, né? Trocou de pé, foi ele que fez o gol, né? Em golaço, por sinal, né? Golaço, né? Baita gol ele pegou aí. E agora um pouco do folclore, também tem que rir um pouco, né? Aí deu o lance ali com o Betinho, foi feita a falta do Betinho, o tal do Guilco aqui, ele fez a falta do Betinho, e aí eu não sei que o Bruno Jacques reclamou e o Fábio foi nele lá e disse, não, foi falta, não, porque tu vai ter que ir em Juí. E aí o Fábio falou assim, sim, eu vou lá, eu tenho 2 filhos lá. Não tem problema, né? Às vezes isso tem muito, né? Às vezes não. De repente quem olhasse o Fábio assim não via a importância tática dentro do time. E ele jogou os 2 jogos, Thales, com injeção no pubis. Ele disse, não, eu vou para o jogo, vou fazer a injeção e vou para o jogo. E nos ajudou. E foi para o jogo, às vezes a pessoa quando está com algum problema, que faz injeção, às vezes para poder jogar, para, né, aguentar a dor, não coloca o pé, né? E ele tenho medo para não... vou me lesionar. Sim. E ele não, ele ia teve o lance parelho. Que houve um passe errado nosso e o cara em direção ao gol, ele foi lá e fez a falta no cara, puxou da camisa e não deixou o cara fazer o gol. São pequenos detalhes. Foi um cara, um jogador assim que foi muito bem, uma grata e ótima surpresa para nós. Que bom. E é uma grande pessoa, né? Grande pessoa. E já, né, está no mundo futsal um tempo, já jogou por algumas equipes, né, importantes. Mas de Passo Fundo, né? Isso. Mas ele, assim, foi o cara, para nós, assim, que foi o termômetro, assim, do cara que se tiver que dividir a bola e jogar o cara lá fora, sem maldade, né? Sem maldade. Jogo é jogo, acabou o jogo, todo mundo... Isso. Né? Isso foi uma coisa bem bacana. O Frazão agora me mandou uma mensagem hoje que...
Eu disse, porque ele ganhou o troféu lá, né? Disse, tu paga o churrasco. Eu disse, mas tu tem que pagar. Porque se não te botasse para jogar, tu não ia ser goleador. Não ia ser goleador do campeonato, né? Verdade. E, né? e que goleador, né? Goleador. Ele só não fez gol contra o time do Campo Bom aqui. Foi o único time que ele não conseguiu fazer gol, ele não estava muito nervoso. É que assim, tem dias, eu sempre digo, tem dias, que nem a gente falou da arbitragem no início, às vezes a arbitragem não estava no dia dele. Sim. E aí acontece, Claro. Às vezes tu não tá no teu dia, se tu não tem uma outra pessoa para te auxiliar, para continuar o teu trabalho, às vezes tu acaba deixando a desejar em alguns momentos. Claro. E ele não estava. Contra o Campo Bom aqui, ele não estava no dia dele, não era o dia do Frazão, né? E depois foi importantíssimo na final. Mas eu disse para ele, deixa para fazer os gols na final. Guarda para final, tá tranquilo. Falei, tá fazendo na final, não te preocupa. Ele conseguiu, ele foi para mim uma das revelações, né, do campeonato, sim. foi o Frazão. Se você falou em revelação, é aquele negócio que você deu uma risadinha. Se nós falarmos em revelação, não puxando a brasa, mas sendo pela lógica. O Betinho, pela idade, 18 anos, não um cascão, mas é um jogador veterano. Baita jogador. É por causa dos 2 gols que ele fez. Porque se nós analisar friamente, ele não jogou bem aqui. E nem jogou bem lá, mas fez aqueles 2 gols que chamou a atenção. Ele ganhou a mídia nacional, inclusive, isso, né? Os gols nacional. dele. Foi 2 jogos assim. Isso que lá em... 2 jogos épicos, né? Para a equipe do Campo Bom. Mas lá em Campo Bom tinha avisado da bola alta. Da bola alta. Eu tinha avisado da bola alta. Mas aconteceu, tudo bem. E então é o seguinte, assim, cara, assim, ó. E outro que nós estamos esquecendo aqui, que o cara, em 3 jogos, o cara fez 9 gols. Que é o Arthur. O Rei Arthur, que vocês chamavam de Rei Arthur. Desapercebido, coisa, tranquilo. 9 gols fez em 3 jogos. Ele era um cara, mais um pouquinho, ele dava um susto no Frazão. Verdade. Se ele tivesse um pouquinho, ele era para ter vindo um pouquinho antes. Um pouquinho. Aí não veio porque ele estava envolvido lá em Passo Fundo com algumas coisas e não pôde vir, né? Mas fez a diferença. Fez a diferença. Ele e o Betinho somaram muito com a vinda deles aí. Aí o Betinho, um jogador aqui da nossa região, né? A cidade vizinha de Iguaporé. Sim. E um cara que tem um grande futuro. Muito potencial. Até o Elton falou, o Elton que é o preparador, ele falou que se fizer um trabalho com ele, não para ele bater com os caras, mas o cara não conseguia derrubar ele. O Elton disse que faria um trabalho com ele assim para... O Elton é um expert nessa parte aí, né? Um cara que conhece... Nos ajudou muito, o Elton Loureiro, nos ajudou muito aí também. Ele conversava com o Marcelo e dava as dicas de quanto tempo poderia jogar você, o Pedro, o Paulo, né? Quantos minutos. E se você notar, o nosso time nunca folgou. O time sempre nunca saiu um jogador extenuado. Todo mundo entrava e saía e voltava bem. Uma pena que o Fabinho no jogo lá em Ijuí, né? 2, 3 minutos ele não pôde mais continuar, né? Ele se machucou, né? Ele sentiu a lesão, né? Sentiu a lesão. É que ele estava já com... Já estava com a lesão, né? Mas... E é um baita jogador. E até ajudou muito, principalmente quando às vezes quando o jogador estava um pouco nervoso, ele conversava com a gurizada no banco ali. Até por ser um cara mais experiente, né? Isso, por ser um cara bastante experiente, né? Outro também que nos ajudou bastante aí, e que foi o Guarnieri, né? O próprio Frume, depois o Frume acabou se lesionando, né? O Frume que o Frume já é um atleta que podemos dizer assim, ele não é serafinense, mas é serafinense coração, né? Já está há um bom tempo aqui na cidade, tem uma identificação muito grande com o torcedor de Serafina. Isso. E foi uma contratação da Locomotiva com certeza né, teve essa identificação muito grande. Ele ajudou, todo o grupo ajudou, né? Claro que tem algumas conseguiram se sobressair um pouco mais, né? Entendeu? Mas todo o grupo de uma maneira ou outra ajudou, né? Todo mundo fez a sua parte. Todo mundo fez a sua parte. E se nós for analisar, talvez me corrija se eu estiver errado, mas a Locomotiva nunca teve que dependeu de um jogador. Se aquele não está bem, Exatamente. Às vezes, se tu for analisar nos jogos, às vezes era às vezes era outro. Sempre tinha um jogador que chamava a responsabilidade. Exatamente. Todos eles que entraram nos jogos aí, de uma maneira ou outra, deram sua parcela de contribuição positiva para o time.
de sempre levaram o time, tanto é que o time foi, né, foi o único time da história, né, subir sem perder um jogo. E que isso continue por mais um bom tempo, né? Verdade, o piso da quadra é muito bom, o piso da quadra é muito bom, excelente piso ali, né? E até provavelmente, né, vai ter algumas melhorias, né, no ginásio, né? Sim. Está programado algumas reformas para ajustes até, porque a quadra hoje ela é de 30 por 18, né? E ela provavelmente vai ficar um pouquinho maior, né, a quadra, por necessidades. 36 parece que é. Vai ficar no primeiro momento 36, mas tendo a possibilidade de transformar numa de 20 por 40, que é uma quadra oficial, né? Sim. Hoje, se nós forem ver quadras oficiais aqui na nossa região, é Guaporé. Você sabe, eu vou te dizer. E acho que Veranópolis também é 20 por 40. Sabe aonde que inauguraram agora, esse fim de semana passado, o outro fim de semana? Nova Roma, quadra de 40 por 20. 20 por 40, 40 por 20. E Putinga também, fez uma quadra também grande também. E eu acho até que aqui estava até na final da... Davi, 40 por 20. Davi, 40 por 20 também, né? Também é quadra oficial. Quando eu fazer um ginásio já faz... na realidade, às vezes as pessoas não têm essa, né, não pensam. Quando tu faz um investimento, já faz, ou faz para fazer uma coisa boa, né, um oficial, que às vezes tu vê as pessoas falando, mas dificilmente uma competição oficial, né? Sim. Mas logo a Série Ouro provavelmente vai exigir. Detalhes que parece que o presidente Ivan andou visitando, fez uma reunião em Santiago e depois teve em Arroio Grande. Ele está fazendo uma proposta para os clubes através de uma empresa que faz, que nem fizeram ali em Passo Fundo, um ginásio todo modulado, para fazer ginásios novos em Capão do Cipó, Itacurubi, que vai fazer, Nova Esperança e Arroio Grande, eu sei que estão para fazer ginásios. Com uma quadra já oficial. Que nem foi feita ali em Camaquã, né? Que o primeiro ano que vem em Camaquã, quer dizer, primeiro teve uma vez o Guarani que disputou há muitos anos lá, né? Lá por 90. Mas veio o Vélez agora, que vão participar da Liga B, né? Da Liga Nacional B, né? Da Liga Nacional B. Que vão participar. Vélez de Camaquã. E isso também isso é importante, se um dia tu quiser uma competição a nível estadual, nacional, né? Às vezes as pessoas não pensam na competição a nível nacional. Verdade. Mas, professor, agora, campeão pela Locomotiva, quando, né, tu chegou, né, fez o teu trabalho e tu sentiu, né, num jogo, vamos ser campeão. Como é que foi, né, o apito final? Eu não disse vamos ser campeão, só disse não, mas pensou, é para nós. É para nós. Mas tem algumas coisas que mostram que é para você, que você está no caminho certo. E quando tu chegou, o árbitro apitou, né, o fim de jogo, né, que a Locomotiva campeão, como é que foi esse sentimento? Eu fui na nossa torcida, porque foram 30 e poucos torcedores lá que... Sabe, e fizeram um barulho... Abafaram 3.000 pessoas. O ginásio lá, é o ginásio, às vezes, quem assistiu o jogo, do lado que a câmera não mostrava, parecia que estava vazio. 5.400 pessoas cabem lá. Mas na realidade, aquele ginásio é enorme, né? Enorme, 5.400. E a quadra lá também é oficial, né? 40 por 20. Também, 40 por 20 também. Mas, professor, primeiro tempo, a Locomotiva, vamos falar da final agora. O primeiro tempo, a gente começou devagar, né? Tomamos 3-0 em seguida. Meio seguido, sim, e a gente notou que... Mas nós tomamos 3-0, mas se olhar bem o vídeo, nós tivemos muitas chances de fazer gol. Só que o goleiro pegou muito no primeiro tempo. O goleiro deles foi... Sim, mas eu já tinha avisado. O chute no chão, ele saía sempre deitado. Tanto que o Fábio, tu viu o gol que o Fábio faz, né? Troca de perna e dá um ganchinho por cima dele. Ele saiu no chão deitado, o primeiro gol nosso. E depois, assim, a gente foi para o vestiário, conversou, né, tentou manter a cabeça no lugar. E aí tomamos o quarto gol. Só que no quarto gol teve 2 faltas a nosso favor. A gente não fala de arbitragem. Mas se a gente for falar de arbitragem, com 17:41 do primeiro tempo, tem um pênalti no Frazão que o Batatinha faz na frente do árbitro e o cara não dá.
E a narração deles passou o tempo todo reclamando da arbitragem. Foi um pouco demais, né? Como é que eu vou ter que dizer Eles a frase? nem foram nem tanto torcedores, né? Porque eu acho que os torcedores estavam lá, viram né, o que aconteceu. 17h41 tem um pênalti para nós, em cima do Frazão, que o Batatinha faz, empurra com as duas mãos. Assim, ó. É um pênalti que se a arbitragem dava... Já mudava o jogo, porque o psicológico do adversário ia ser outro, né? Entendeu? Mas aí... E aí tomamos o quarto gol, mas continuamos jogando, criando, né? E aí vem o gol do Fábio, que foi uma bola do Frazão, né? De diagonal, uma passagem do Fábio. Fez um golaço, que ele trocou de pé. Quando ele andou, ele trocou de pé, né? Fez de pé esquerdo, né? Ele trocou de pé e só deu um ganchinho na saída do goleiro. Isso, e aí seguiu. E aí até o Elton falou tinha me falado, e hoje ele comentou de novo, conversei com ele um pouco antes, é que eu fiz um fettuccine, né, com molho ragu lá, sabe? Foi levar uma prova para ele, que de vez em quando eu vou para a cozinha também, né? E você sabe que ele disse que quando o time fez 4-2, que ele falou para a mulher dele, você foi o juiz. O cara conhece, né? Ele disse, você foi o juiz. O time do Locomotiva vai virar o jogo. E foi o que aconteceu. E ele, quando nós fizemos o terceiro gol, aí eles sentiram. E quando nós fizemos o quarto, aí eles se entregaram. Que inclusive, né, tem que dar os parabéns aqui para os torcedores que foram com nós, porque o quarto gol, dá para ouvir no áudio, assim, do vídeo, assim, que a torcida abafou a torcida de Juí, né? 30 e poucas pessoas, 35, 36 pessoas abafaram. Inclusive, tem torcedores nossos que passaram mal da emoção, né, do quarto gol, né? E é da gente se emocionar mesmo, sabe? E como eu disse para ti, não é só futebol, cara. Não é só futebol. E quando fez o quarto gol, aí... Sim. Mudou, até porque tu tá num clima apreensivo, né? Verdade. Tu faz o quarto gol, isso. Muda a história, tudo empatado. Isso. E aí a pressão mudou totalmente de lado. Mudou porque tem um momento que nós fizemos o terceiro gol, acho que foi, e um jogador deles vai sair centro e ele começa a pedir para a torcida apoiar, né? Porque a torcida acho que já sentiu que não ia terminar assim o jogo. Porque nós crescemos bastante, o nosso contra-ataque foi muito mortal. Tem 2 gols, um do Betinho que ele rola para o Frazão fazer o quarto gol, que o Betinho diminui a passada e dá a bola no tempo certinho para o Frazão. E o segundo gol, se você olhar também, o Arthur faz a mesma coisa, ele diminui a passada para dar tempo para que o Frazão passasse e receber a bola de tempo. E o Frazão fez o segundo gol assim, e isso é uma coisa que as pessoas não notam, o que é a inteligência do jogador, né? E o Betinho deu 3 assistências e fez um gol, né? Um menino com 18 anos, né? Gol em final. Meu filho. A brincadeira que rola, né? A brincadeira que o Betinho é meu filho. O filho do professor, né? É verdade. Né? Mas, professor, agora então, campeão, qual que são os próximos passos? Fechar com a Locomotiva novamente, não vai, está em negociação, provavelmente deve ter propostas também, mas qual que é a intenção do Rocha, do professor Rocha? Eu vou dizer assim, ó, as primeiras 2 semanas a adrenalina demorou a baixar, né? Porque 3% só que consegue ser campeão. O índice é 3% de pessoas que conseguem ser campeão, times assim, sabe? Né? Que não investe tanto assim, mas tem uma boa equipe. E a gente já foi procurado pela direção aí, né? E até hoje, acho que depois eu vou conversar com eles de novo ali. E eu fiz fiz a contraproposta, né, para eles estudarem, né, e por enquanto estou assim, como se diz off, né, não procurando nada por enquanto, estou resolvendo agora a questão do curso aí, né, que a gente terminou e está precisando do certificado, e estou dando uma olhada. E outra coisa assim, hoje, para mim trabalhar numa equipe, ela tem que dar o suporte necessário, né, na estrutura, mesmo não sendo uma grande estrutura, mas pelo menos você chegue lá, os jogadores estejam lá para treinar. Se é 2 treinos por semana, 3 treinos, tem que estar todos lá. Né? Entendeu? Tem que ter o material que é necessário, a questão de vestiário, tudo isso aí, entendeu? Que é assim que começa a se ganhar o título. Tudo bem organizadinho. Tudo bem organizadinho. E assim que vai aqui... Porque não adianta a gente ser campeão, daí tu continua no time e de repente 2, 3 jogos tu tá fora.
Infelizmente no Brasil acontece isso. No Brasil é só o treinador é reconhecido aquele, mas o trabalho não é reconhecido. O trabalho não é reconhecido. Porque às vezes o cara trabalha, sim, e aí quando o time começa a né, não encaixa, muda de treinador, né, e começa a encaixar e parece que foi o trabalho do que chegou. Isso. E às vezes sim, mas muitas vezes é reflexo, né? Verdade. Sabe, Thales, eu vou te dizer uma coisa assim, eu coloquei um menino de 18 anos de titular, né? Certo? Mas não é a primeira vez que eu faço isso. Quando o Salto do Jacuí classificou, que ele foi para a divisão especial, o jogador que deu o passe dos 2 gols que nós classificou tinha 19 anos. Jovem. 19 anos, que naquele tempo o juvenil era até 19 anos, né? Coloquei um guri do juvenil e ele deu um passe para os 2 gols, que classificou o time para a divisão especial. É que às vezes os jovens estão com todo o sangue e querem mostrar o trabalho. Tinha o Alvonei também. O Alvonei teve até no Internacional depois, né? Também eu colocava ele para jogar. Tinha 19 anos também. E aí eu tinha o Amaro tinha 17 anos, foi campeão estadual, gol dele numa final contra o Inter, jogando pela Semeato. Com 17 anos ele era meu titular no Salto Jacuí. A Semeato antiga, né? Semeato. O treinador não pode ter medo de lançar jovem. O treinador tem que ter coragem, tem que bancar. Tem que bancar o jogador. Com certeza. Nós temos muitos jovens bons aí. Professor, para nós finalizarmos a nossa conversa, a conversa está boa, se nós ficar aqui, nós conversamos o dia todo. Sim. Mas para finalizar, eu gostaria de te agradecer por ter vindo, né? A gente sabe que tu não está em Serafina, tu está em a tua residência em Nova Prata, né? Sim. E tu se deslocou para cá especialmente para isso. Então, muito obrigado. Parabéns pelo título. Obrigado por ter trazido esse título para a nossa cidade, para Serafina Correia. E que venha muitos títulos por aí na tua vida, na tua carreira, e que seja de grande sucesso. Feliz Natal, feliz Ano Novo a ti e a toda a tua família. Mas gostaria de te deixar o espaço para considerações finais também. Caso a gente não conversou algo, fique bem à vontade, que às vezes a gente conversa e não conversa, né? A gente conversou bastante coisa aí, a gente contou um pouco da história da gente, né? E eu também quero deixar para vocês aqui também, os telespectadores também, né? Um Feliz Natal, né? Um bom Ano Novo, né? Com saúde para todos, principalmente, primeiramente a saúde, depois prosperidade, né? E dar os parabéns pela torcida do time do Locomotiva, que nos acompanhou em todos os momentos, né? E sempre deram aquela força, né? Participando junto. Nunca se ouviu um pio de alguém reclamar do jogador ou da própria comissão técnica, né? E isso aí te dá condições de você trabalhar mais tranquilamente, entendeu? Eu quero agradecer também pela oportunidade de ter vindo aqui, né? Conversar um pouco com você sobre a história, né? A nossa história, e também, né, pela história que ficou aí gravada no futsal de Serafina, de ser um dos, né, que ajudaram, né, que fez esse trabalho aí, entendeu? Ser um das personagens, né, porque nós treinamos, os jogadores são os protagonistas, e por trás tem a diretoria toda, né, nos dando suporte, juntamente com os torcedores. Muito obrigado. Perfeito, a gente que te agradece por estar aqui conversando conosco. E a gente vai... Por favor. Não. Tranquilo, era somente isso aí. Então, muito obrigado. E a gente vai fechando por aqui. Deseja um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos. Sim. Estamos chegando agora na semana de Natal. Então, muito obrigado. Fique acompanhando o Gauchinho.com. Temos muita novidade nesse final de ano para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Na Hora Unic Serafina, além de uma estrutura premium, você também conta com profissionais qualificados. Todos nós, da Hora Unic Serafina, temos como principal objetivo a excelência e a humanização em todos os tratamentos. Com a tecnologia ao nosso favor, agilizamos procedimentos, diminuindo muito o tempo de espera dos pacientes. Essa é a diferença de escolher uma clínica premium, humanizada e capacitada para lhe atender da melhor maneira possível. Venha fazer uma avaliação e conheça a nossa clínica e toda a nossa equipe. Estaremos de braços abertos para recebê-lo.